Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando e hoje, gente, eu venho trazer para vocês a história de Noé, uma história muito importante na Bíblia, tá bom? Hoje é dia, né, gente, de falar de contação de história. Em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês o seguinte. Se você por acaso está aí, ó, é novo no canal e chegou há pouco tempo e ainda não me conhece, eu sou a professora Lucimara Mota e peço para você o seguinte: se inscreva no canal, gente. Deixa o like de vocês, tá? Deixa o like, compartilhe com alguém, tá? Que goste de contações de história, né? E que vai ser muito bom. É fundamental para que o canal possa crescer, tá bom, gente? Para mim é muito importante ter vocês aqui. Lembrando o seguinte, que o canal é nosso, ele não é só meu, tá? Ele é daqueles que estão aqui junto comigo toda semana, ouvindo as contações de história ou assistindo algum vídeo de algum lugar aonde eu fui, tá bom? Então bora lá, gente. Eu vou mostrar para vocês. Olha que figura linda essa figura aqui, ó. É uma figura aonde a maioria das pessoas que conhece a história de Noé, ela tem isso na sua memória, né? Essa figura aqui. Então eu vou contar para vocês como é que aconteceu a história de Noé. E diz assim, ó: enquanto a humanidade se espalhava por toda a terra, o mal crescia também. Sabe aquele mal que aconteceu lá no Jardim do Éden? Ele se estendeu para o mundo todo. E assim foi acontecendo. Deus tinha feito um mundo bom, mas as pessoas escolheram o mal. Na verdade, parecia que havia sempre uma guerra em algum lugar, e as lutas eram ferozes e cruéis. Então, muito arrependido de ter criado o mundo, exclamou Deus. Mas então ele se lembrou. E nessa arca eu quero que você coloque a sua família. E eu quero que você coloque dentro dela um, um macho e uma fêmea de cada espécie. Então Deus pegou e fez com que acontecesse tudo isso. Vamos lá, lendo mais um pouquinho. Você vai levar sua família na arca, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Vai levar pelo menos um casal de cada tipo de animal. E vai levar 7 casais de alguns animais domésticos e todos os pássaros. De alguns animais domésticos e todos os pássaros. Noé ouviu as instruções de Deus sobre como construir a arca, um navio enorme com 3 andares e uma porta em um dos lados, e ele e os filhos trabalhavam duro para fazer uma arca resistente à prova d'água. Sua esposa e suas noras juntaram muitos mantimentos e encheram a arca. Depois chegou a hora de reunir os animais. As pessoas sabiam que o desastre estava se aproximando e as pessoas, elas começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente, em que os animais começaram a se aproximar da arca. Aí vieram os animais das montanhas, das florestas e pântanos e das planícies. E o mais distante possível eles começaram a chegar até a arca. Alguns cavalgavam
outros um só espiando, alguns caminhando, outros correndo e outros bem lento. Mas foram chegando. Os pássaros desceram em pequenos bandos e se acomodavam no teto da arca, enquanto as borboletas dançavam, entraram e saíam, e entraram e até chegaram até a arca. Como Deus havia avisado, começou a chover. Era como se o dique do céu estivesse, era como se o dique do céu estivesse aberto e encheu os riachos, os rios, até que inundou as margens. A chuva fez forças no campo e na montanha, as cataratas e tudo mais, lento, e continuou a água a subir e a subir e a subir. Aí, gente, de repente, começou a inundar tudo a terra. E tinha uma outra coisa, as pessoas daquela época não tinham costume de ver as chuvas muito fortes aparecendo, né? Porque até aquela época não se fala sobre registro de chuva, mas daí começou a chover muito forte, as águas passaram por cima das casas e das árvores, elas chegaram até o alto da montanha e cobriram todas as montanhas e todo mundo. Não havia nada além de Noé e sua arca, e continuavam a chover dia após dia. As semanas se transformaram em meses, e o dilúvio cobriu a terra como uma poderoso mar. Só que tem uma coisa. Vocês sabiam que quando Noé começou a construir a arca, as pessoas começaram a zombar de Noé, tiravam sarro dele, falavam assim: esse homem é lerdo, ele deve estar louco. E Noé já tinha uma idade avançada, ele não era um garotinho. E daí o que aconteceu? As pessoas vinham todos os dias e tiravam sarro de Noé e da sua família. E daí, quando as chuvas começaram a cair e as águas começaram a subir, de repente as pessoas começaram a ficar apavoradas e gritava: Noé, abre a porta pra gente, Noé, nós queremos entrar. Só que tinha uma coisa, gente. Deus, como sabia que o coração de Noé era um coração bom, Deus pegou e trancou a porta da arca por fora, para que Noé não abrisse e não fosse cumprido a palavra de Deus, porque aqueles que creem serão salvos. Tem que crer. Se você não crer na salvação, não tem como você ser salvo. Lembrando uma coisa, gente, a gente pode lembrar um pouquinho de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo ele veio e morreu para salvar a humanidade, ele falou que ele salvaria as pessoas que crerem nele e que ele era o caminho e a salvação, o caminho para chegar até a Deus. E nessa época, gente, Noé era o caminho para as pessoas se salvarem. A arca era o caminho para as pessoas se salvarem. O Noé era o caminho e a arca era o lugar de livramento para as pessoas. Mas muitas pessoas não quis acreditar. Então Noé pegou, só entrou ele e a família dele. E daí eles conseguiram estar dentro da arca, estava ele e a família toda. E eles começaram a ficar navegando, e a chuva continuou, chegando até um dia que a chuva parou, cessou-se a chuva, e daí as águas começaram a descer. E depois, gente, pensa só, com certeza Noé e a família, passavam por problemas,
por dificuldades assim de preocupação. Quando é que até que as águas vão descer? Quando é que nós vamos ver a terra? E isso mais com certeza passavam pela cabeça deles, porque Deus não disse para eles quando é que ia descer, quando é que ia acabar o dilúvio. Deus não tinha falado para eles até quanto tempo eles ficariam ali, não. Eles tiveram que ter fé e eles ficaram muitos dias nessa circunstância. Então, gente, olha para vocês verem a sequência da história que diz aqui. Mas Deus não tinha se esquecido de Noé. Quando chegou a hora certa, Deus enviou um vento para que soprasse bem longe a chuva, e a chuva parou. E um dia, a arca que tinha flutuado por tanto tempo estremeceu e rangeu e bateu em um cume da terra, firme. E daí ele disse assim: a terra ela bateu numa rocha, em um cume, uma montanha muito grande. Não se avistava a terra, mas em poucas semanas Noé e sua família viram o pico da montanha apareceu ao redor deles, como uma pequena ilha de pedra. Talvez haja terra, talvez haja terra, além do que podemos ver, anunciou Noé. Certo dia, vou soltar um corvo para ver se ele consegue encontrar alguma coisa. E o corvo bateu as asas em distância do céu. Ele voou em círculo cada vez mais vezes, cada vez mais e mais e mais ao redor da arca, até que desapareceu no horizonte. Com um pequeno suspiro de decepção, Noé foi procurar uma pomba. E ele, veja se você volta, disse ele com firmeza, fazendo a pomba olhar assustada. Mas Noé estava rindo quando soltou. A pomba voou brilhantemente como uma prata no céu, iluminada pelo sol, e em seguida voltou para Noé com um som de bater de asas. Outro dia, disse Noé. Uma semana mais tarde, Noé enviou a pomba novamente. Desta vez, ela voou para longe e ficou fora por algumas horas. Ao entardecer, porém, retornou com uma folha verde de oliveira no bico. Noé quase dançava pela arca quando contou a novidade. E aí, olha esta folha! Em alguns lugares a terra já está seca. Há tanto tempo que as plantas estão crescendo. E começou no início, uma semana mais tarde, quando Noé deixou a pomba voar para fora da arca, ela não voltou mais. Mas todos estavam animados. O solo onde a arca tinha parado estava quase seco. Então Deus deu a ordem a Noé e a instrução. Porém, então Deus deu a Noé a instrução que ele estava esperando. É hora de sair da arca, solta todos os animais para que possam ter filhos e encher a terra. Construa uma nova casa para sua família, que você tenha netos e bisnetos. E lembrou-se disto, prometendo nunca mais destruir os seres vivos. As estações continuaram enquanto o mundo existir.
As estações continuarão enquanto o mundo existir. Noé abriu a porta. Que som de alegria se ouviu quando as criaturas saíram apressada, correndo, saltando e voando para o encontro de uma nova casa. Então, pessoal, eu vou dizer para vocês que os pássaros voavam bem alto e antes deles observar qualquer coisa, eles mergulhavam no horizonte. E com isso, pessoal, Deus, quando ele viu aquilo tudo, ele se arrependeu dele ter destruído a terra e destruído as pessoas, os seres, todos os animais foram destruídos, morreram. Somente foi salvo aqueles que estavam com Noé. Mas ele se arrependeu de ter feito aquilo. E ele disse o seguinte, que nunca mais ele ia destruir a terra com água. E na realidade, gente, às vezes a gente vê aí acontecendo, por exemplo, algumas enchentes e tudo mais, mas isso daí é culpa da ação do homem. Não tem nada a ver com o que Deus prometeu lá para Noé. Na minha infância, eu me perguntava, nossa, como que Deus, ele prometeu que não deixaria mais que a humanidade, nossa, como que Deus prometeu que não deixaria mais a humanidade morrer com água, sendo que tem um monte de enchente por aí? Não tem nada a ver com isso, gente. Isso daí é a ação do homem, o homem que não está cuidando do planeta. Né? Mas Deus nunca mais destruiu a terra com água. E daí ele pegou e falou assim, Noé, para que eu possa fazer uma aliança com você, eu vou mostrar e vou fazer para você o arco-íris. E todas as vezes que alguém olhar para o céu e ter um arco-íris, lembrará desse concerto que eu fiz com você, Noé, que nunca mais eu iria destruir a terra com água. Olha aqui para vocês verem que lindinho, gente. Noé, a família dele, a esposa, né? E os animais todos saíram da arca. E daí, Noé ainda viveu muitos anos depois do dilúvio, para que ele pudesse cumprir na vida dele ter netos, bisnetos e tudo mais, né? Eu vou contar para vocês, vou colocar para vocês marcando o quantos anos que Noé ele viveu depois que a arca pousou na terra e depois que a água desceu totalmente e as promessas de Deus se cumpriram na vida dele, tá bom? Lembre-se de uma coisa, gente, ó, nós temos sempre que crermos que tem um Salvador e agora o Salvador para nós é Cristo, o Senhor, um menino que nasceu lá na manjedoura e que lá no Jardim do Éden já tinha essa promessa do nascimento dele, tá bom? Fazermos referência a isso e lembrarmos que Jesus Cristo nasceu é muito importante para nós. E hoje tem muita gente que não acredita em Jesus Cristo, mas nós que cremos e acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, isso é muito importante, tá, gente? Ó, beijão para vocês. E até a próxima contação de história. Hoje fazendo referência que é muito importante a história do dilúvio e a vida que Noé teve aqui na terra, junto com a sua família e a história que faz parte da vida dele, tá bom?